Vamos lá, gente, continuando. Na aula passada, a gente viu que a ordem de leitura é diferente da ordem de escrita e nós fizemos ali, né, o primeiro passo a passo que foi revisão da literatura. Agora a gente vai continuar aqui com os objetivos. Qual é o propósito, né? Qual é o princípio básico da pesquisa científica? Que é buscar respostas para um problema. Por isso que toda pesquisa ela começa necessariamente com um problema de pesquisa e com um objetivo claro. Esse objetivo ele vai orientar todo o trabalho até o final, até na metodologia lá, quando a gente vai escrevendo os resultados. Então, ele define o que o pesquisador pretende investigar ou analisar e vai definir as respostas que a gente quer encontrar. Normalmente, os objetivos eles são definidos em um objetivo geral, né, amplo, que descreve de forma ampla a finalidade principal do estudo e objetivos específicos, 3, 4, 5, que detalham as etapas necessárias para alcançar o objetivo geral. Mas atenção, objetivos específicos eles não são etapas metodológicas, ok? Um ponto muito importante é que todos os objetivos eles devem começar sempre com o verbo no infinitivo. Avaliar, determinar, quantificar, né? Terminado sempre em AR, ER e IR, né? No caso. A gente tem um erro muito comum que os estudantes às vezes eles cometem. Também é importante destacar, como eu já falei, que o objetivo não é a mesma coisa que a etapa metodológica. O objetivo ele vai descrever o que nós queremos descobrir, enquanto a metodologia vai explicar como a gente vai fazer isso. E aqui do lado a gente tem um resultado, né? Um exemplo real de uma tese, a tese do professor Cláudio, que nele a gente tem aqui o objetivo geral, avaliar os processos de formação, e 4 objetivos específicos, né? Quantificar o metano, determinar as taxas de desprendimento de gases, determinar o balanço de massa, avaliar alternativas. Então, é bem interessante e os erros comuns são esses, né, que a gente acaba aí às vezes se passando. Tranquilo até aqui? Agora a gente vai falar como definir os objetivos de uma pesquisa. Eu preciso de definir os meus objetivos, mas como é que eu vou fazer isso? Quando nós iniciamos um trabalho científico, o que a gente fez primeiro? Né? A gente vai identificar a lacuna científica na literatura através da minha revisão da literatura, ou seja, algo que ainda não foi suficientemente estudado ou respondido pelos trabalhos que nós encontramos. Aí, a partir dessa lacuna, a gente vai conseguir formular um problema de pesquisa. E o problema é basicamente a pergunta científica que nós queremos responder. Grave isso, porque lá nos resultados a gente vai ter que responder essas perguntas, dizer se essas perguntas, né, de alguma forma a gente vai ter que respondê-las. Então, o problema é basicamente a pergunta científica que nós queremos responder. Ele define qual é a questão central que motiva o estudo. E aí, depois que a gente define esse problema, nós chegamos no objetivo da pesquisa, que vai descrever de forma clara o que o estudo pretende fazer para responder o problema. Portanto, gente, já falei, a gente não está escrevendo aqui um poema ou um romance, né? Um romance, a gente está a gente está seguindo uma sequência lógica de escrita. Primeiro identificamos a lacuna, depois formulamos o problema e então, por fim, definimos o objetivo da pesquisa. Ou seja, em outras palavras, o objetivo é a forma prática de investigar o problema da literatura. E como é que eu faço isso? Por exemplo, a água do rio X tem causado doenças. Tem? Por que tem causado doenças, né? Eu tenho observado que as pessoas têm ficado muito doentes, pessoas que especificamente moram, consumem, tomam banho nesse rio. Qual é a lacuna, né? Poucos estudos analisam a qualidade da água de rios urbanos. Eu não tenho dados sobre a qualidade dessa água. Qual é o objetivo? Avaliar a qualidade da água do rio X. E aí, né, para objetivo específico, eu vou ter que coletar a água, investigar os parâmetros, enfim, tenho aí vários objetivos específicos atrelados ao meu objetivo geral. Outro exemplo, alunos com acesso a ferramentas digitais de ensino apresentam melhor desempenho acadêmico, né? Os professores têm observado que os alunos que utilizam aí ferramentas digitais têm apresentado um melhor desempenho do que aqueles alunos que não têm acesso, por exemplo, a um computador, não têm acesso à internet. Qual é a lacuna? Realmente, será, gente? Será que realmente é isso? Será? Aí a gente vai pesquisar, vai na literatura e a gente observa que não são encontrados estudos, né, que avaliam o impacto do uso de tecnologias digitais no desempenho acadêmico de estudantes de ensino médio. Então, o nosso objetivo agora é avaliar o impacto
de ferramentas digitais no desempenho acadêmico de estudantes do ensino médio. E o último aqui, pausa aí o vídeo e pensa um pouquinho, ó. Inundações recorrentes na Avenida X resultam em perdas humanas e danos materiais. Será? Qual é a lacuna, né? Carece análises aprofundadas sobre o impacto da precipitação na área de estudo e sobre a eficácia das soluções atualmente adotadas para a mitigação de inundações. Qual seria o objetivo específico para eu resolver esse meu problema, né? Para responder esse meu problema e também para preencher essa lacuna? Pensem um pouquinho, pausem o vídeo e pensem um pouquinho. Identificar e mapear áreas suscetíveis à inundação na Avenida tal, Vilarinho, na Avenida X, bem como avaliar a eficiência das medidas de controle existentes. Então, a gente precisa também responder, né, se talvez aquela área ali, ela tem ali medidas de controle que são eficientes, porque às vezes tem, a gente tem um problema talvez de gestão de lixo, ou não é uma inundação, realmente são enchentes, e enfim. Então, são muitas coisas que a gente precisa investigar. Vocês entenderam a relação de problema, lacuna e objetivo? Então, tem aqui uma atividade 2 para vocês, né? Que é elaborar um objetivo geral e 3 específicos para esse problema. Qual é o problema? O plantio de árvores em áreas urbanas pode contribuir para a redução da temperatura nas cidades? Isso é bem controverso, né? Tem pessoas que falam realmente que as cidades estão aquecendo, mas tem pessoal que fala que não. Então, tem os defensores do aquecimento global, pesquisas científicas atreladas a isso. Já tem pessoal que não acredita, e apresentam dados, né, sobre isso. Como eu falei, tem artigo para tudo hoje. Então, vocês vão fazer, né, elaborar esse objetivo geral e 3 específicos aí para esse problema. E aí vocês vão responder no formulário e me enviar. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. O próximo passo a passo é bem rápido, é a justificativa. Alguns trabalhos exigem que a gente tenha esse tópico, né, justificativa. E é nesse ponto que você tem que responder por que seu trabalho importa, né? Quem é que ganha com ele? Qual é o diferencial do seu trabalho? E você apresenta os impactos econômicos, os impactos sociais e os impactos ambientais possíveis aí para o seu trabalho. No caso, é como o seu trabalho avança na ciência. Por que você tem que fazer, né? Porque senão você vai estar só perdendo seu tempo. Nesse caso, é vender o seu peixe, mas não é encher linguiça, né? Evitar justificativas genéricas. Esse tema é importante porque vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim, mas como é que vai melhorar? Qual é a relação direta com a qualidade de vida das pessoas? Use sempre o problema claro, a lacuna explícita na literatura e a contribuição direta, sempre atrelada a fatores sociais, econômicos e ambientais. Vou dar um exemplo aqui da minha tese de doutorado. Eu investigo, eu trabalho com tratamento de esgoto e odores nas estações. Eu estou aí, né, criando e desenvolvendo um produto com o objetivo de reduzir odores. Ok. Qual é o objetivo econômico? Ou melhor, qual é a justificativa econômica? Então, eu vou dizer que com esse, né, com o desenvolvimento desse meu produto, eu vou evitar que as estações gastem muito dinheiro com produtos químicos que eles colocam no esgoto, então vai ter uma redução de custos de X% na minha economia. O social é que os odores, a diminuição de odores, né? A comunidade ali ao redor da estação, que elas são impactadas por esses odores, gerando ali desconforto na qualidade de vida delas, elas vão ser impactadas de forma positiva. A redução desses odores pode valorizar ali os terrenos, então tem um impacto social e ambiental, já se explica, esses gases eles são tóxicos, geralmente eles causam efeito estufa e a redução desses gases pode aí gerar vários benefícios ambientais. Quais? Minimização dos gases de efeito estufa, redução da pegada de carbono. Então, tem que ser bem claro, bem específico e bem detalhado. O próximo passo a passo é o meu passo preferido, que é a metodologia, que é o coração do seu trabalho. Uma metodologia bem feita, gente. É muito raro de se encontrar, porque geralmente a gente tem preguiça de descrever tudo como deve ser descrito. Então, nessa parte, a gente vai responder como os meus objetivos
vão ser alcançados. Então, tem que ser extremamente descritivo, de forma clara, reproduzível, de forma a eu poder reproduzir e tem que ser justificada tecnicamente. Então, eu apresento ali um tópico sobre a área de estudo, descrevendo tudo da minha área de estudo, a localização, o clima, tudo. O planejamento experimental, né? Como é que a minha pesquisa vai se dar na fase 1, fase 2, etapa 1, etapa 3. Todo o aparato experimental, qual laboratório eu vou utilizar, qual técnica de amostragem eu vou utilizar, as etapas de pesquisa, as coletas e análise, a coleta vai ocorrer quais dias, quais horários, quantas vezes por semana, qual a frequência, qual a época do ano. E o tratamento de dados, como será feito? Tratamento estatístico, estatística descritiva, vai ser feito no Excel, vou utilizar um IA, vou fazer teste paramétrico, qual teste eu vou utilizar? Não, o teste vai ser não paramétrico, por que eu vou utilizar tal teste não paramétrico? Então, tudo isso tem que ser muito bem descrito. Vamos aqui a esse exemplo. Ó, eu tenho aqui um objetivo geral e 3 objetivos específicos. O primeiro é avaliar a viabilidade da utilização de microplástico como material constituinte em misturas de concreto. O objetivo específico 1 fala que é realizar o processamento de resíduos plásticos de forma a obter microplásticos adequados para a incorporação no concreto. Eu vou ler essa metodologia e aí vocês me falam se essa metodologia é boa, ruim ou péssima. Inicialmente, será realizada a coleta de resíduos plásticos provenientes de fontes como embalagens pós-consumo. Esses materiais passarão por processamento físico, incluindo etapas de limpeza, secagem e trituração, até a obtenção de partículas em escalas de microplásticos. Posteriormente, será realizada a caracterização do material, considerando granulometria, massa específica e forma da partícula. E aí, gente, vocês conseguem reproduzir essa metodologia? Vocês acham que essa metodologia é boa? Horrível, né? Quais são os equipamentos que serão utilizados no desenvolvimento dessa pesquisa, né? Qual é a origem do resíduo plástico? Como é que vocês vão fazer? Qual é o critério de seleção? Quais são as características dos plásticos utilizadas? Tipo, cor, classificação. Qual método será adotado para a determinação da massa específica dos materiais? Qual norma vocês vão seguir? Com base em qual estudo anterior? Qual será a série de peneiras empregadas na análise granulométrica? Então, tem muitas perguntas. Eu nunca vou conseguir reproduzir essa metodologia do jeito que ela está. Aqui no objetivo específico 2, desenvolver traços de concreto contendo microplásticos, garantindo propriedades de trabalhabilidade e demais parâmetros em conformidade com as normas técnicas vigentes. Vamos lá para a metodologia. Na etapa seguinte, serão definidos os traços de concreto, adotando-se um traço de referência, sem adição de microplásticos, e diferentes traços com substituição parcial dos agregados miúdos ou graúdos por microplásticos, em proporções previamente estabelecidas, por exemplo, 1%, 3% e 5% em massa ou volume. Gente, qual é a justificativa para a escolha das proporções adequadas, né? Com base em quê? Na literatura prévia? Qual é a relação água-cimento que serão avaliadas? Como é que vocês vão fazer a caracterização desses agregados? Qual é o tipo de cimento que será empregado na CP1, CP2? Qual é a justificativa para a escolha desse cimento? Quais são as técnicas vigentes que serão adotadas como referência? Quais ensaios serão utilizados, né? Por que que você vai ser as proporções você em massa ou volume? Não pode, né? Ou é em massa ou é em volume. Por que vai ser em volume? Tem que descrever. Você vai substituir agregado graúdo ou miúdo ou os dois? Muitas perguntas. Então, gente, erros comuns, né? Metodologia vaga, o ensaio foi feito, não descreve plenamente como ele foi feito, falta de detalhamento, falta de informações importantes, falta de normas técnicas. A gente sempre tem que justificar tecnicamente cada escolha, seja por meio das normas técnicas, as NBRs, as instruções técnicas, ou então outros trabalhos conceituados da literatura. A gente tem que explicar a escolha de todos os parâmetros. A gente também precisa prever a análise dos dados, como será feita as análises dos dados, em qual programa eu vou fazer esse tratamento. Uma dica muito boa é elaborar um quadro descrevendo a metodologia correspondente a cada objetivo específico, como por exemplo aqui, nessa tabela que eu estou mostrando para vocês. Tudo isso vai ter que ser descrito, né, no meu texto. Eu não posso só jogar uma tabela na metodologia. Mas
tabela aqui, ela agrega muito, principalmente porque facilita para o leitor e nos ajuda também a, a gente não se perder aí nos meus resultados. Então, uma etapa descrevendo aqui, uma tabela descrevendo as etapas metodológicas com as análises desenvolvidas, é a que eu uso aqui no meu doutorado. Então, eu tenho aqui os objetivos específicos, né, nessa primeira coluna aqui, e aí, na primeira linha, eu vou ter objetivos específicos, as etapas associadas a esses objetivos específicos e a análise ou a descrição, né, de como isso vai ser feito. Isso é muito interessante, porque lá nos resultados eu vou, né, tá voltando aqui nessa tabela para resolver e responder cada um dos meus objetivos. Então, como atividade para vocês, né, selecionar, vocês podem pegar aquele artigo lá que vocês selecionaram na primeira aula e vocês vão montar um fluxograma que represente qual foi a metodologia adequada. Ou pode ser em forma de tabela, como eu coloquei aqui, ou vocês podem colocar em forma de um fluxograma, né, aquela sequência de setas. Tranquilo? Aí vocês vão anexar no formulário que eu vou corrigir e aí depois a gente pode conversar mais sobre isso. E agora, gente, o próximo passo, que é resultados de discussão. Hoje foi o coração, né? A gente falou sobre a metodologia e sobre os resultados. Pessoal, os resultados, né, essa parte aqui de resultados de discussão é uma das partes mais importantes do trabalho científico, assim como a metodologia. Lembre-se sempre o quê? Que é nessa sessão que a gente vai apresentar os nossos resultados e interpretar os dados da pesquisa, ou seja, aqui a gente vai responder a pergunta: o que os dados mostram? Para isso, normalmente fazemos um tratamento estatístico dos dados, usamos ferramentas básicas, né? Que aparecem em muitos trabalhos, como a média, a mediana. Depois a gente pode calcular essas medidas, a gente vai apresentar esses dados de forma clara, através de gráficos que ajudam a visualizar as tendências e comparações, tabelas que mostram os valores de forma organizada e detalhada, mas não adianta só mostrar. A gente tem que discutir. E na parte de discussão, o pesquisador ele precisa interpretar esses resultados, ou seja, explicar o que esses dados significam, o que esses resultados significam. Eles confirmam ou não a hipótese inicial? Eles respondem aos meus objetivos? São semelhantes ou são diferentes a estudos anteriores? Estão dentro das normas, né? Então lembre-se sempre, os resultados, mostrar os dados, discussão, interpretar o que os dados significam. E é nesse momento da pesquisa que realmente a gente vai ver se o nosso trabalho contribui para o conhecimento científico. Ok? Então, por exemplo, aqui nos resultados, né, observou-se que a mediana ficou acima da média encontrada nos trabalhos de fulano de tal, fulano de tal. Isso sugere que, e aí você vai ter que buscar na literatura a interpretação dessa informação. Dentro da estatística descritiva, a gente tem aí os números de dados, a média, a mediana, desvio padrão, os quartis, máximo e mínimos, né? Que são as principais que a gente chama aqui de estatística descritiva. Além da estatística descritiva, a gente pode fazer também a estatística que a gente vai prever ali os resultados através de testes estatísticos paramétricos ou não. Eu gosto muito, pessoal, de indicar esse livro para você, porque com a estatística a gente pode mentir sobre muitas coisas. Nós somos cientistas, né? Nós não podemos acreditar só ali no que está escrito, a gente tem que ter um olhar crítico. Nesse livro, esse autor é maravilhoso e ele vai fazendo ali como a sociedade, como alguns pesquisadores ou até mesmo jornalistas apresentam para a gente notícias tendenciosas utilizando a estatística. Ah, porque aumentou, porque diminuiu, porque a maioria. E às vezes não é muito bem, né, o que os dados estão falando ali. Por isso que eu gosto muito de indicar esses livros para os alunos e eu recomendo que vocês leiam para que vocês desenvolvam esse olhar crítico ali na interpretação de dados. Quando vocês lerem uma manchete, lerem um trabalho científico, vocês conseguirem perceber alguns resultados que podem ter viés. Na apresentação dos dados, geralmente a gente usa diagrama de linha, diagrama uniaxial de pontos, gráficos, né, histogramas, gráficos de série temporal ou dispersão. A gente tem que evitar a tabela, né, ou apresentar os dados brutos, usar sempre elementos visuais, jamais deixar informações soltas no texto. Sempre que a gente colocar um gráfico, uma tabela, a gente tem que referenciar e citar e também a gente precisa descrever.
Atenção também sempre com o nome das figuras, tabelas gráficos, né? Não ficar trocando os números e sempre citar no texto. Um gráfico muito utilizado na engenharia, a interpretação é o box plot. É um gráfico muito bom e nesse gráfico aqui a gente tem uma caixa que representa o percentil 1 e o percentil 3, ou melhor, o percentil 1, isso mesmo. E nesse quadrado aqui, a gente concentra 50% dos dados, indicando, nesse caso aqui, uma dispersão moderada. Se eu tivesse, por exemplo, essa caixinha mais estreita, eu teria uma pouca dispersão de dados, e se eu tivesse uma caixinha mais alongada, isso indicaria que os meus dados eles são muito dispersos. No meio, a gente tem a mediana, e aqui em azul, a gente tem a média. Percebe aqui também que a média e a mediana, elas são muito distantes uma da outra, também, né, evidenciando aí essa dispersão de dados. Além disso, a gente consegue visualizar o dado mínimo, que é aqui na base. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu pegar o laser aqui. Aqui é a mediana, média. Esse quadrado aqui representa 50% dos dados, ou seja, olhando, eu já consigo dizer que 50% dos meus dados está entre 4 e 8 unidades aqui. Esse é o número mínimo e esse aqui é o número máximo. Tranquilo até aqui a interpretação do gráfico box plot? Além disso, gente, a gente, né, como eu falei, a gente sempre tem que apresentar os resultados associados a cada objetivo específico, fundamentando sempre na análise da revisão da literatura. É um erro muito comum a gente apresentar resultados sem citar objetivos claros, ou mesmo até misturar os resultados dos objetivos. Objetivo específico 3, você já responde ali junto com o 2 e faz uma sopa de letrinhas que acaba que você não responde nada. Não interpretar os dados, apenas apresentar os dados, não relacionar com a literatura, como eu falei, também misturar resultados de vários objetivos. Então, qual é a dica de ouro aqui? Para cada objetivo, escreva um subtítulo. Então, se eu tenho lá, avaliar a qualidade da água no rio X, nos resultados, né, 5.0, resultados de discussão. Então, no 5.1, eu vou já apresentar os resultados do objetivo específico 1, que é avaliar a qualidade da água. Então, resultados 5.1, avaliação da qualidade da água do rio X. Se o meu objetivo específico 1 era avaliar a resistência do concreto armado com microplástico, 5.1, avaliação da resistência e durabilidade do concreto com microplástico. Então, cada objetivo específico, ele vai ter um capítulo específico nos seus resultados. Assim como lá na metodologia, né? Eu tinha lá minha metodologia bem descrita. Então, aqui é a hora de você interligar os seus resultados, não fazer sopa, né? Não misturar tudo e responder cada um dos objetivos específicos de forma clara e direta. Tranquilo até aqui? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima e última aula.